Olá, gente! Hoje é dia 1 do Outubro Arte e a gente vai fazer o primeiro desenho. Se você ainda não sabe as regras do desafio, vai ver o último vídeo que eu fiz que eu expliquei todas as regras, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Para esse desafio, eu tô sempre juntando dois temas, então eu vou juntar o tema do dia 1 com o tema do dia 2 e fazer um desenho só. O tema do dia 1 é tempo, e tempo é um tema muito amplo e muito abstrato, então tem várias coisas que a gente pode explorar pensando nisso. O segundo tema é terra, então vamos pensar em cada um desses temas o que a gente pode explorar. Esses temas são só de inspiração, você não tem que desenhar esse tema literalmente. Então você pode usar a criatividade e pensar em várias coisas dentro desse tema. No tema tempo, por exemplo, você pode pensar no tempo como horas, então você pode pensar num relógio, por exemplo. Tem relógio de pulso, tem relógio de parede, tem aqueles relógios bonitinhos que ficam em cima da mesa. Mas outra coisa que também marca o tempo seria uma ampulheta. E não significa que você tem que desenhar esses objetos, você pode incluir esses objetos dentro do seu desenho. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso desenhar um personagem que tá com pressa, então ele tá olhando pro relógio. Eu também posso pensar em tempo como sol, chuva, previsão do tempo, qualquer coisa assim. Então, se você quiser, você pode usar isso no seu desenho. Sei lá, de repente o céu de um lado pode estar com arco-íris, um sol super bonito, e do outro lado tá uma tempestade. Outra coisa que você pode pensar no tempo é em passado, presente e futuro. Você pode representar essa passagem de alguma forma, não sei. Pensa na criatividade e vê o que você prefere. O segundo tema que eu vou usar é terra, e esse é o tema do dia 2. Então, se você vai fazer um desenho por dia, você faz só o desenho do tempo, e amanhã você faz o desenho da terra. Mas eu vou juntar os dois desenhos em um, por isso que eu já tô falando disso. No tema terra, você pode pensar na terra em si, de onde nascem as plantas. Você pode pensar no planeta Terra. Você pode pensar nessa ideia de que no fim tudo volta pra terra, sabe? Tipo, no fim tudo se decompõe e vira a mesma coisa. No tema planeta Terra, você pode pensar no mundo que a gente vive atualmente, ou talvez a Terra em si, no meio do espaço. Dentro do tema terra de planta, você pode pensar no vaso de planta, na natureza, na floresta, qualquer coisa assim. Então usa a criatividade, tenta pensar em alguma coisa diferente. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com o meu desenho. Então eu vou juntar o tema do dia 1 e 2. O tema do dia 1 é tempo e o tema do dia 2 é terra. Então eu vou juntar esses dois conceitos em um desenho só. Eu comecei aqui esboçando algumas ideias que eu tinha pra cada uma dessas palavras. Então, no tempo eu comecei pelo mais óbvio, que seria um relógio. Aí eu juntei esse relógio como se fosse um olho. Aí eu comecei a pensar nesse negócio de transição de tempo. Então eu pensei de começar com uma menina mais novinha e depois pra uma mulher um pouco mais velha. Testei aqui também alguns outros formatos. Pra terra, logo de cara, eu pensei no Avatar, a lenda de Aang. E esse daqui é o símbolo do reino da terra. E então eu pensei que eu podia fazer alguma pessoa dominando terra, algumas coisas assim. Outra coisa mais óbvia seria a terra, onde nascem as plantas. Mas no final eu acabei decidindo usar a terra mesmo, o planeta Terra. Então, juntando esses dois conceitos do tempo e da terra, eu criei essa ampulheta, onde eu poderia mostrar o que era antes em oposição ao que é agora. Então, o novo vai estar embaixo, que seria cidade, eu pensei em fazer umas pontes, e o antigo seria a natureza, a floresta mesmo. Então esse daqui é o desenho que eu vou fazer pro dia 1 e 2. Nesse caso, eu decidi usar esse papel que é meio bege como base, e eu vou fazer o desenho todo em cima disso. Agora eu tenho que passar esse desenho pra cá, então eu vou preencher todo o outro lado dessa folha usando um grafite comum. Para passar o desenho para outra folha, eu primeiro preencho todo esse espaço de trás com um grafite comum. Isso leva um tempinho, então põe uma música sem pressa e faz tudo com calma. Depois disso, eu tenho que posicionar esse papel para ficar centralizado na folha. Para isso, eu uso uma fita crepe e lembra de passar ela na roupa para não rasgar o papel na hora de tirar. Então eu começo a contornar o desenho inteiro usando o mesmo lápis grafite. Quando eu tiro ele fica assim, bem fraquinho, mas dá pra ver todo o desenho que eu fiz e fica um pouco mais fácil. Eu comecei a contornar com uma caneta nanquim comum e eu usei a régua nessas partes mais retas pra ficar mais perfeitinho. Aqui eu tô usando caneta Micron da Sakura, mas você pode usar qualquer caneta de contorno com ponta fina. Eu prefiro sempre começar contornando as coisas que estão na frente, então, por exemplo, nesses prédios eu comecei pelos prédios da frente, depois eu fui contornando os prédios de trás. E aqui nessa parte da cidade eu fiz essa fumaça como se tivesse poluído.
Para contornar as árvores, eu fiz esse formato meio aleatório, como se fossem umas ondas. E para colorir, eu tô usando as canetas da Copic e lápis de cor comum. Eu comecei pela ampulheta, porque eu acho que eu prefiro começar de fora para dentro. E eu comecei com lápis de cor branco, contornando toda a parte do vidro. E depois eu vim com uma cor que é muito parecida com a cor do papel, só é um pouquinho mais escura. Aqui nessa imagem ela parece que é muito escura, mas é só porque ela molha o papel. Quando seca ela fica bem mais claro que isso. E ter essa cor parecida com a cor do papel me dá essa sensação de transparência, de como se esse vidro fosse transparente mesmo. E eu usei a mesma cor na parte da madeira da ampulheta. A madeira é mais escura, então eu usei essa cor mais clara só para fazer as partes que são mais iluminadas e depois eu vim com umas cores mais escuras para fazer as partes de fora e as partes que tem sombra. Para mim, a ideia desse desenho é de passagem de tempo e de como as coisas eram antigamente e como elas são hoje em dia. Então, é meio que para mostrar como que a gente transforma as coisas de natureza em coisas artificiais e a natureza está sendo substituída pelas cidades. Então eu fiz meio uma crítica à sociedade. Então aqui eu tô terminando a parte da madeira da ampulheta e eu usei vários tons de marrom. Pra fazer essa parte da madeira que passa por trás da ampulheta foi um pouco apavorante pra mim, porque eu fiquei com medo de estragar o desenho. Porque essa ampulheta de trás, ela aparece, mas ela não aparece tanto porque ela tem que estar por trás da paisagem que eu desenhei dentro da ampulheta. Então eu tentei desenhar ela com as cores um pouco mais fracas do que as artes que eu fiz pra frente. E eu fiz ela aí passando por trás de toda a paisagem. Eu terminei a parte da ampulheta usando lápis de cor para reforçar esses degradês, que eu acho mais fácil fazer degradê com lápis de cor do que com os marcadores. Então eu basicamente uso os marcadores para dar uma primeira camada de cor, para não ficar aquela transparência do lápis de cor, e depois eu uso o lápis de cor para fazer esse degradê mais bonitinho. E nesse caso aqui eu tô usando praticamente todos os tons de marrom que eu tenho. Com lápis de cor eu gosto de trabalhar com bastante cores, eu acho que quando tem bastante cor é mais legal. Mas não é obrigatório, dá sim pra gente trabalhar com menos cores de lápis de cor e misturar essas cores. Então, se você for comprar uma caixinha de lápis de cor, eu recomendo comprar a de 24 e não a de 12 cores, porque eu acho que 12 cores não dá pra fazer essas camadas tão perfeitas. Se você não tem como comprar a caixinha de 24 cores, tudo bem, pode usar de 12 cores mesmo. Isso é só se você quiser ter mais opção pra criar essas camadas com mais diferença de cores. Aqui eu tô finalizando com um marrom bem escuro, que é quase preto, para dar mais dimensão e mais profundidade para esse desenho. Depois eu tô usando aqui um marcador cinza para marcar essa fumaça da cidade que eu fiz, só que o cinza se misturou um pouco com o papel, então ficou meio marrom. Por isso eu voltei depois com o branco e com um cinza mais escuro de lápis de cor, para dar mais essa tonalidade. E por fim eu acabei com essa caneta de ponta fina, também cinza, para fazer os detalhes da fumaça. E eu comecei a colorir a paisagem. Para a parte de cima eu usei um marcador verde escuro do lado direito das árvores, como se o lado esquerdo tivesse iluminado e o lado direito tivesse com sombra. E eu fiz a mesma coisa nas montanhas, como se do lado esquerdo das montanhas estivesse mais iluminado do que o lado direito.
Depois eu usei um marcador também verde, só que um pouco mais claro, para fazer o lado esquerdo de todas as árvores e o chão, como se fosse grama, eu acho. Eu peguei um verde que é um tom médio, não é nem tão escuro nem tão claro, para reforçar um pouco as sombras. Eu fiz essa sombra no chão das árvores e do lado direito das montanhas. E eu finalizei tudo isso com o verde. Eu também usei vários tons de lápis de cor verde nesse caso, para dar mais dimensão, incluindo um tom de amarelo um pouco esverdeado para fazer a luz, como se a luz bem amarelada tivesse vindo do lado esquerdo. E eu finalizei com um marrom bem escuro. Então, para essa parte de cima, eu usei uns 3 tons de verde, um amarelo e um marrom. Agora, para a parte de baixo, eu comecei por essa ponte, e para destacar um pouco a ponte no meio dos prédios, eu fiz essa cor um pouco mais avermelhada. E eu vou deixar os prédios um pouco mais esverdeado para contrastar com a ponte e dá para ver essa dimensão. Então eu comecei fazendo a sombra dos prédios com um marcador cinza, e para reforçar esse degradê, eu usei um lápis de cor cinza bem escuro. O meu marcador cinza estava acabando e eu não tenho refil cinza, então eu tive que me virar com o lápis de cor e não consegui usar muito marcador para essa parte. Mas então eu decidi fazer igual a parte de cima e fazer a luz vindo do lado esquerdo, um pouco mais amarelada, e do lado direito a sombra um pouco mais azulada. Então eu usei o azul para reforçar essas sombras dos prédios e o amarelo do lado esquerdo para reforçar a luz que estava vindo. Depois eu fiz os detalhes usando essa caneta de vidro. Essa caneta é como se fosse uma caneta de pena, só que a ponta dela é feita de vidro e ela tem essas cavidades que segura a tinta enquanto você está desenhando. Ela funciona igualzinho uma caneta de pena, só que ela é feita de vidro. E eu usei um nanquim azul bem escuro para fazer os detalhes. Depois eu usei o lápis de cor amarelo do lado esquerdo para reforçar um pouco mais aquela luz, e o lápis de cor azul do lado direito dos prédios para reforçar um pouco a sombra. Depois que eu terminei toda essa parte de dentro da ampulheta, eu tô usando um bege que é quase do tom do papel para fazer essas sombras em volta da ampulheta, só que quase não estava aparecendo, então eu decidi usar um marrom mesmo. Isso faz a ampulheta meio que saltar um pouco do papel. Depois disso eu usei uma caneta preta Posca para reforçar os contornos. Ela é um pouco mais grossa do que a caneta de nanquim, então ela cria uns contornos um pouco mais grossos. E eu tentei seguir essa ideia da luz vindo de cima e do lado esquerdo e fazer as linhas um pouco mais grossas embaixo e do lado direito para dar essa sensação de sombreado. E depois eu usei uma posca branca para fazer esses brilhos da ampulheta, afinal é vidro e vidro reflete muita luz. E eu também decidi reforçar um pouco essas partes dentro das paisagens, no caso a nuvem e a fumaça. E o desenho ficou assim no final. Então o desenho ficou assim, eu achei que ficou muito legal, valeu super a pena. E agora, pra postar o desenho, é só você ir lá no Instagram ou no TikTok e tirar uma foto ou um vídeo do seu desenho. E postar com a hashtag OutoubroArt, hashtag IsaPetróleo e @IsaPetróleo pra eu poder ver o que você criou. Eu juntei o tema 1 e 2, então na legenda eu vou escrever dia 1 e 2 do desafio OutoubroArt. Se você tá fazendo um desenho por dia, você vai escrever só dia 1 ou dia 2. Então é isso pro vídeo de hoje, agora é hora de você criar o seu desenho. Usa a criatividade, cria alguma coisa que você goste. E o mais importante, se diverte. Até o próximo vídeo!